Olá pessoal, tudo bem? Vocês viram como nós estamos chiques hoje? Estúdio diferente, cenário diferente. Fiquei até em pé aqui para poder dar boas-vindas a vocês. E aí? Agora a gente vai dar continuidade às nossas aulas anteriores, né? Nas outras aulas a gente viu um pouco sobre legislação, sobre mobilização social, sobre a importância da percepção na educação ambiental. Hoje a gente começa um novo processo. A gente vai entender um pouco como que funciona as questões dos projetos ambientais. Como que você elabora um projeto ambiental? Já pensou nisso? Então vamos ler os nossos objetivos para que a gente consiga então entender um pouco melhor. Bom, os nossos objetivos de hoje, primeiro é conhecer a metodologia, né? De como trabalhar um projeto em educação ambiental. Depois que eu trabalho, eu preciso entender a importância disso dentro de um contexto social. E quais são as etapas que eu preciso para desenvolver um projeto. Vejam aí, por que educação ambiental é tão importante nesse momento? Você já parou para pensar? A gente teve várias aulas falando que a educação ambiental, ela tem o poder de mobilização, de transformação. E, ao mesmo tempo, ela tem um poder de sensibilização, de conexão com o outro. Quando a gente consegue trabalhar em equipe, a gente consegue, então, pensar do local para o global. Então, por que é tão importante nesse momento a educação socioambiental, né? Aqui está a nossa pegada no planeta. Nós consumimos muito do planeta Terra. No leitura ativa dessa semana, eu deixei para você calcular quantos planetas você consome. E aí você vai colocar lá no fórum, não vale mentir, hein? E é tão importante porque a gente já não tem mais os recursos suficientes nesse momento. Chegamos em um momento que ou nós mudamos os nossos hábitos, a nossa cultura, ou vamos começar a sentir uma vulnerabilidade muito maior em relação a alimentos, a água, mudança climática. A gente já não tem mais escolha. Modelos limpos de produção são essenciais nesse momento para que a gente consiga amenizar os impactos que serão sentidos. Então é uma mudança mental. Nós entendemos, desde quando nascemos, que o capitalismo é legal. E ele é legal, a gente precisa ter um desenvolvimento econômico, mas a gente precisa alinhar a questão ambiental e social, né? Então ele é um modelo mental porque a gente precisa trabalhar a percepção ambiental. Muitas vezes somos motivados a comprar um sapato novo, uma roupa nova, a comer, a comprar um carro novo, um celular novo, porque tudo isso nos faz sentirmos melhor. Só que, quanto tempo dura isso? Qual o tempo da felicidade de você ter algo novo, né? Então, a gente tem que mudar esse hábito. A gente tem que entender que o consumo por consumo, ele não é necessário. A gente tem que consumir por necessidade daquele produto. E isso vai levar um tempo. Pensando nisso, então, a gente vai começar aqui a entender o que é um projeto de educação ambiental. Como que você pode mobilizar aí o seu bairro, a sua região, a sua escola, a organização onde você trabalha? Eu desenvolvi um passo a passo, explicando para você como montar um projeto de educação ambiental. Como você deve estruturar esse projeto. Primeiramente, a gente vai começar pelo diagnóstico, né? Você vai buscar a visão da comunidade, de quem você quer pesquisar, quais são os objetivos, as visões, os métodos, os diagnósticos. Isso nada mais é do que você olhar para o entorno de onde você quer aplicar o projeto de educação ambiental. Vamos supor que você quer aplicar a uma praça aí perto do seu bairro. Qual o seu olhar sobre essa praça? O que você vê no entorno da praça? O que você vê sobre as pessoas, né? Por que essa praça precisa de uma revitalização? Qual a importância? Então, não é técnico essa parte
ela não é teórica, ela é perceptiva. Você vai fazer um diagnóstico do objeto que vai ser pesquisado, para daí, então, você poder entrar aí na escolha do seu tema, né? Primeiro, você tem que se perguntar o seguinte: qual dos problemas representados o projeto visa minimizar ou solucionar? Foco na escolha, gente. Tema relevante, qual o custo e qual o tempo de execução. A gente não vai conseguir fazer milagre, mas muitas vezes a gente consegue resolver o problema na fonte. Então, o seu projeto está direcionado à minimização do impacto ambiental ou à resolução do impacto ambiental. Para você fazer o diagnóstico, é muito importante que você tenha em mente isso. Se você vai reduzir na fonte ou se você vai apenas minimizar, o que não tem problema. O importante é que você explique aqui por que o seu tema ele é relevante, por que você escolheu minimizar, por exemplo, ao invés de solucionar. Olha, outro princípio muito importante é o tempo de execução. A gente não consegue fazer algo voltado para a educação ambiental tão rapidamente. Aqui na universidade, por exemplo, está acontecendo uma campanha chamada Pegada ODS, né? Dos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estamos trabalhando com uma campanha de redução de papel, daqueles papéis toalhas que a gente utiliza. Isso já vão fazer 6 meses. Agora que as pessoas começaram a entender o processo, para daí sim acontecer a diminuição do uso do papel. Então, nem sempre a gente consegue resolver o problema a curto prazo. Você precisa entender o processo e fazer um cronograma para que as pessoas envolvidas nesse processo consigam entender as etapas do projeto, tá certo? E aí começa então a introdução. Qual é o seu problema em questão? O que você quer resolver? O que você vê como problema, né? Aí, a partir do seu problema, você vai contextualizar o local, a região, como você vai trabalhar, o que você vai pesquisar. É importante citar dados, quer dizer, dar um embasamento teórico. A partir da sua escrita, quem concorda, quem são os autores que falam sobre o que você quer pesquisar. E aí você vai usar o diagnóstico para também delimitar esse processo. Então, assim, a introdução é uma parte mais teórica, que você vai contextualizar a importância do seu projeto, o entorno, como que funciona, como que era. Você pode começar em Brasil, região e cidade. Qual a mobilização que você vai causar a partir do seu projeto. Então, tem que ser um relato da importância do que você quer alcançar e o porquê essa pesquisa é relevante, tá? Essa é a parte da justificativa. Desculpa, gente, da introdução. Ainda na introdução, é importante que você coloque um histórico do lugar, da rotina das pessoas, do público-alvo. Você tem que trazer aí as pessoas para dentro do seu cenário. Isso quer dizer o quê? Sozinhos a gente não consegue resolver um problema. Um projeto de educação ambiental envolve pessoas, envolve comunidade. A comunidade tem que se sentir envolvida nesse processo para que ela consiga também estabelecer uma conexão com o projeto. Então, dentro dessa contextualização, a gente vai respeitar as fragilidades e potencialidades do local, mas também a identidade do local. Não adianta eu querer, por exemplo, colocar lá na Amazônia a maior indústria automobilística do Brasil. Por quê? Porque a identidade de lá não é essa, né? Lá a gente tem uma floresta ampla, então o uso do manejo é essencial. Entendem? A gente precisa perceber a identidade das pessoas que estão sendo beneficiadas nesse projeto, mas se de fato elas continuam na sua tradição, na sua história e no contexto do que elas aprenderam a viver.
Tá certo? Esse foi o nosso primeiro bloco, só para a gente esquentar um pouquinho, entender aí sobre o que é um projeto, por que o projeto é importante dentro da pegada ambiental. E aí no próximo bloco a gente consegue falar um pouco melhor sobre as outras fases do projeto. Até o segundo vídeo.